Alguns gostam de estudar a Bíblia, outros não. Alguns gostam de estudar futebol, outros gostam de estudar, de colecionar selos, outros gostam de pintura, mas nós somos loucos pelas coisas invisíveis, pelas coisas espirituais, porque elas são eternas. Essa é a diferença. Por isso que o mundo não crê, porque não vê, mas são mais reais do que as visíveis, porque as coisas visíveis acabam. Tudo que você compra, uma hora estraga, envelhece, apodrece, acaba, tudo. Como diz a Silvinha, minha esposa, não compre as coisas para não usar, porque elas estragam se você não usa. Se usa também estraga, se não usa também estraga. Então, não é verdade? A vida é assim, a vida na matéria é assim. Agora, as coisas invisíveis são reais. As pessoas, elas não creem diretamente no invisível, mas quando o calo aperta, creem. Quando uma criança aparece com câncer na família, aí pede oração na tua igreja. Quando alguém está no hospital, aí pelo amor de Deus, pede oração. Ué, por que no dia a dia não busca as coisas sobrenaturais? Porque no dia a dia já não se acerta com Deus de uma forma mais precisa, exata. As pessoas são assim. Na hora que aperta a situação, meu sobrinho está lá desenganado, o fulano teve perda total, o outro está desempregado, não tem o que comer. Pede para Deus, mas por que você também não tem uma intimidade tal com Deus a ponto de falar: Senhor, eu sei que o Senhor vai operar, sou seu amigo, né? Ser amigo de Deus é uma coisa bem diferente do que pede oração para mim. Quem fala pede oração para mim, geralmente é porque está longe de Deus. Os que já estão no Espírito falam: me ajude em oração, vamos estar juntos nisso, porque eu já estou nesta barca espiritual, né? Estar com Cristo é estar no barco de Jesus, estar na arca de Noé, né? Lembre-se que a arca está aberta, todo mundo pode entrar por enquanto. Na hora que ela se fechar, não vai ter como entrar mais. Aí ela vai se fechar a hora que a igreja for tirada da terra, a hora que essa igreja de Jesus, quando eu falo igreja, eu não digo placa, eu digo desde católica até qualquer placa, pode ser qualquer uma. Igreja é igreja, tem padre santo aí que dá banho em pastor. Eu vi os pastores criticando o padre Fábio, mas olha, ele deu uma resposta que me deu vontade de ir para o catolicismo. Eu vou aceitar esse padre, porque olha, tira o chapéu. Padre Marcelo conheço pessoalmente, já estivemos, mãe dele ia inúmeras vezes no consultório, fomos já em missa dele. Tira o chapéu. Então tem pessoas, não importa a placa de igreja, existem pessoas de Deus que vão subir quando Jesus voltar. Nós teremos muitas surpresas, porque Jesus não busca placas, busca um povo que no coração crê e que entende o invisível, e que busca entender. Por isso que vocês estão aqui. Amém, queridos? A gente vai estudar mais algumas coisas hoje. Vamos estudar sobre o batismo. Mas de novo, pastor, nós vamos falar algumas coisas mais mitológicas do batismo. Vamos estudar alguns mistérios. Que se o batismo ele é importante, por que tem gente que fala que não precisa ser batizado? Quem se converte na última hora. Já pensou nisso? Está no hospital, como é que fica no hospital? Ele aceitou Jesus e não dá tempo de batizar. Então, nós vamos estudar esse assunto hoje. Forte, não? Vamos lá, pouca gente aqui, mas com muita vontade. Amém, queridos? Amém. Mas o que o batismo faz? O que o batismo faz para ele ser importante? A Bíblia fala que no batismo se cumprem alguns mistérios importantes, muito importantes. O batismo é um marco na vida do cristão. O batismo é tão importante, que o católico não quer nem dar a chance da criança crescer, já batiza. Para não perder a chance de batizar, que Deus me livre, se a criança mora, ela não pode morrer pagando. Então eles batizam crianças, o que não é bíblico, porque Jesus se batizou com 30 anos. João batizava todos os adultos, Jesus batizava os adultos. A Bíblia fala que o batismo é consciência. Então, se é consciência, eu tenho que ter consciência. 1 Pedro capítulo 3, verso 21, fala que batismo é consciência. Ora, é nova consciência.
Eu só tenho nova consciência depois que eu passo pelas águas adulto. Na infância não há consciência. Uma criança de 1 ano não tem consciência de 10 dias, de 1 mês, sei lá com que idade se batiza crianças hoje, 2 meses, é por aí. Mas o intuito do católico ao batizar uma criança, o intuito não está errado. Tamanha é o medo de perder o batismo. Já o cristão adulto, evangélico, às vezes, um dia eu me batizo, a hora que der. Ele está errado nesse ponto de vista tardio. Porque se o batismo é tão importante para o católico, a ponto de ele pegar uma criancinha recém-nascida e já batizar, por que outro adulto espera tanto? O que acontece no batismo que faz ele tão importante? Por quê? Muda a vida da pessoa. É um marco na vida cristã. Eu diria que é o maior marco na vida cristã. Eu diria que o batismo é o início da vida cristã. Até lá é só ensaio. Até lá você não se converteu de verdade. A Bíblia fala claro que quem crer e for batizado será salvo. Então o batismo salva. Quem crer e for batizado. Onde é que está isso? Marcos 16, 15 e 16. Quem crer e for batizado. Mas não fala assim, quem não crer será, quem não crer e não for batizado não será salvo. Ou só quem só crer já é salvo. Não, ele fala quem crer e. Não é ou, é e. E é tem que crer e materializar esse crer no batismo. O batismo materializa o meu crer. Eu creio e sou batizado. Eu creio e vou para as águas. O que acontece naquelas águas? O que acontece naquele momento para ser o batismo tão importante? É isso que vocês têm que entender agora, para podermos falar sobre o batismo de quem quer que seja. Do ladrão, de outros discípulos, de quem quer que seja. Disseram que até Barrabás se converteu depois. Tem um filme que diz que Barrabás se converteu depois. Isso é boa, né? Pode ser, não sei. A Bíblia não fala de Barrabás se converter, mas é possível. O grande centurião que ajudou a crucificar Jesus, na hora que ele viu o tremor de terra, na hora que ele viu Jesus dizendo, está consumado, na hora que ele viu o céu enegrecendo, ele falou assim, este verdadeiramente era o Filho de Deus, e deu glória a Deus, diz a Bíblia. Então ele se converteu no último momento. Olha só, um centurião romano. Mas o batismo, ele tem alguns mistérios. O que acontece? Quando você se converte, você está entrando numa nova esfera espiritual. Você está nascendo de novo. Nascer de novo significa nascer da água e do Espírito. Esse novo nascimento, lá em João 3, Jesus fala assim, é necessário para vocês nascerem de novo. Necessário vos é nascer de novo. Ou seja, ter um novo nascimento. Aí o Nicodemos perguntou, como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Vai entrar na barriga da mãe de novo e nascer por baixo? Não. Aí Jesus fala, aquele que não nascer da água e do Espírito. Então, água é o batismo também. Água é palavra, figuradamente, mas literalmente, água é batismo. E a água, ela é uma sepultura, porque você vai enterrar ali a velha criatura. Em Romanos, capítulo 6. Por que eu estou falando tudo isso? Porque como é que pode uma pessoa se converter e em 5 minutos ela vai para o céu, sem batismo, sem santidade, sem nada? Ganhou o céu. Então é injustiça de Deus. Porque favoreceram um e os outros, vai para a igreja, faz a obra, e ainda tem dúvida se vai para o céu. Injustiça. Então vamos ver o que está acontecendo. Ou os crentes que têm medo do parente ir para o inferno e ficam falando, não, esse foi para o céu. Eu também acho que todo mundo devia ir para o céu. Mas vamos ser claros. Romanos capítulo 6 diz o seguinte, verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Batismo, a palavra batismo é mergulhar, é submergir, é sepultar. Então, mergulhar na morte de Cristo. Quando nós nos batizamos, nós mergulhamos na morte de Cristo. Ou seja, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Então, nós somos plantados na morte de Cristo. O que significa isso? Quando você entra nas águas, você entra na morte santa de Jesus. Jesus, quando morreu, Ele morreu sem pecado.
Então foi uma morte santa. Foi uma morte indevida. Ele não devia ter morrido, Jesus, porque ele não pecou. A Bíblia fala que só a alma que peca deve morrer. Lá na lei do Velho Testamento. A alma que não pecar não devia morrer. Adão pecou, por isso que ele morreu. E todos os seres humanos pecaram. Está lá em Romanos capítulo 3, Salmo 14. Todo ser humano peca. Não há ninguém que viva e não peque. Ora, o único que não pecou, Jesus, morreu. Então a morte dele é uma sepultura santa. Quando eu mergulho nas águas, eu estou sendo plantado, sepultado na carne de Cristo, figuradamente. Então eu vou nas águas, mas aquela água é como se fosse Jesus. Eu estou mergulhando na morte de Cristo, sepultados na morte de Cristo. Tá? Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Verso 4, olha aí. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, então existe uma similaridade à semelhança da morte. Eu entro nas águas como se fosse morrer com Jesus. Assim que eu saio das águas, estou saindo como Ele saiu da morte. E Jesus, no terceiro dia, no domingo de Aleluia, no domingo de Páscoa, ressuscitou. Assim como Ele ressuscitou da morte, nós, quando saímos das águas, saímos ressuscitados. Então, o batismo é morte e ressurreição. O batismo é sepultar o velho homem. E velho homem? Um homem que não conhecia Cristo. O homem que estava com o pecado nas costas. O homem que estava condenado, porque o indivíduo ele pensa que não, mas ele nasce condenado. E muitos ficam loucos. Como? Eu não fiz nada de mal. Nunca matei ninguém para ser condenado. Mas é uma condenação genética. O pecado passou para todos os homens. Está lá em Romanos 5, 12. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É uma situação natural. É uma herança espiritual de maldição. De Adão. Como eu saio disso? Invertendo com o segundo Adão. Eu creio em Cristo. Creio na obra vicária, na obra expiatória. O que é expiação? É o perdão. Jesus morreu por mim. Essa expiação, esse perdão dos pecados, confere a minha troca. Eu crendo nele, recebo a vida dele, do passado santo dele, quando eu me batizo, e ele, quando eu me batizo, pega o meu passado e manda para a cruz, porque eu deveria ir para a cruz. Então essa troca acontece no batismo. Eu mergulho nas águas e Jesus pega o meu passado, vai para a cruz com o meu passado. Eu estou quites com Deus, que eu já estou sendo crucificado. Mas não sou crucificado, porque Jesus pagou o pecado por mim. Eu aceito o sacrifício dele, indo para as águas, e ele foi para a cruz. Olha que coisa maravilhosa, ele foi para a cruz. Eu deveria ir para a cruz, mas não vou para a cruz, vou para as águas, crendo que ele está me perdoando. E na hora que eu recebo aquelas águas, na hora que eu entro nas águas, eu sou perdoado. Glória a Deus. Eu sou sepultado. Então o velho acaba. Na hora que sai das águas, sai o novo. Como novo? Novo, limpo, puro, santificado por Cristo, revestido de Cristo. Então nós vamos ler isso. Se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Ou seja, verso 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado. Então, na hora que eu mergulho nas águas, o meu velho homem, então aquele homem que xingava, aquele homem que não entendia nada de Deus, aquele homem que aceitava as coisas erradas, aquele homem dos vícios, da prostituição, do que não presta, tudo aquilo é sepultado, é crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então existe um mistério no batismo, de perdão e de santificação. Está aqui, o batismo é um elemento santificante, porque o indivíduo sai zerado, perdoado. Bom isso, não? Lá em Colossenses, capítulo 2, fala a mesma coisa. Abra lá. Estão com sono ou não? Tem dois que quase dormiram na minha frente agora. Pior que a dona Zenine me pediu desculpa, ela não pôde vir, teve que ajudar o marido dela que está enfermo, e não tem café para vocês hoje. Então, meu Deus! Nunca vi tanta fé, nem Israel, nem centurião romano teve café como nós temos aqui. Né? Olha aí. O culto que tem café grátis, né, pastor? Café grátis. O único culto da igreja tem café grátis. É verdade, não estou mentindo. Vão me crucificar por isso?
O que eu falei? Não, porque é terrível, né? É assim, Colossenses capítulo 2, para lá, verso 11, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne. Quer dizer, no Velho Testamento havia o que? A circuncisão humana, a circuncisão carnal, que era o corte no prepúcio masculino. Era aquilo que era uma circuncisão. Marcava o indivíduo para ser judeu. Aí Paulo fala que aquilo lá não é mais importante. Agora, olha aqui, não é mais a circuncisão feita no despojo da carne, mas a circuncisão de Cristo. Esta é importante. Qual que é a circuncisão de Cristo? Verso 12 ele explica: sepultados com ele no batismo. Então o indivíduo no batismo, quando ele é batizado, ele é sepultado. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então o batismo não só sepulta o velho homem, como ressuscita um novo homem. Como pode um indivíduo não se batizar e ser salvo? Como pode o indivíduo ser salvo? Mas estava no hospital. No hospital aceita-se tudo. No hospital aceita-se. Vai um macumbeiro? Quer macumba? Para sair daqui eu aceito qualquer coisa. Eu quero cair fora do hospital. Pode ser Pai de Santo, pode ser Chaitanya, pode ser Krishna, pode ser o pastor, o padre, seja quem for, eu quero sair daqui, eu não quero morrer. Aceita Jesus, lógico, pode orar aí, está tudo bem. Amém. E nós cremos que Deus é bom. Mas a Bíblia é clara, batismo é fundamental. Batismo é fundamental. O batismo reveste de Cristo. Está lá em Gálatas 3, 27. Abra lá. Glória a Jesus. Então hoje está assim. Mas não deu para batizar, tudo bem. Não, Senhor, está errado isso aí. 3, 27. Olha lá. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. O que é isso? Quando a pessoa sai das águas, ela sai revestida. Sai com um manto branco das águas. Então não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, o indivíduo se batiza revestido, ele é revestido de Cristo. É revestido do novo homem. Olha em 2 Coríntios 5, 17. As pessoas não gostam dando prego, porque a gente quer salvar todo mundo. Querem salvar todo Deus, todo mundo. Está ótimo, tem que salvar mesmo. Mas, batismo é fundamental. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Onde acontece esse momento? No batismo. No batismo, a pessoa é transformada, é zerada, nasce de novo. É um novo nascimento. Batismo das águas. Então não é pouca coisa. Fala. Mostra aí, tão bonzinho. Mostra aí. Fala. Ô pastor, eu era de um outro ministério, teve uma situação, eu tinha uma pessoa enferma e o pessoal da nossa equipe tinha feito capelania. Eles foram visitar e ele ia se batizar. Aí não dava para levar ele no batismo. O batistério. Aí a pessoa pegou a água assim, jogou. Isso, amém. É válido? É válido, porque a fé ali operou o milagre. A fé. Vou provar para vocês. Romanos 4, 17. Com fé. Glória a Deus. Café com fé. Romanos 4, 16. Nossa, bem em cima. Que sério, pirata. Fico até com medo de você com essa sua cobertura de pirata. Se você não tivesse convertido, ficaria com medo de ficar à noite com você, pirata. Você com a sua faca escondida no seu navio. Navio pirata, um gancho nele. Gancho do pirata. Romanos 4,17. Como está escrito? Por pai de muitas nações se constituir, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Então o indivíduo creu e foi batizado naquele momento. Porque tem igreja que não batiza por imersão, batiza por aspersão. E é válido. Então nós temos que crer que esse batismo foi válido. A gordura é não batizar. A pessoa tem que confessar
e entender que no batismo ela vai ser perdoada. Atos 2:38. Olha aí. Verso 38. E Pedro disse: arrependei-vos, Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. O que o batismo faz? Perdoa os pecados. Se não fosse importante, Pedro não diria: cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados. Em Atos 22:16, provavelmente conhece o nome atrás da Érica? Ana Paula. Está gostando, Ana Paula? Estou vendo que você está procurando aí com um afinco. Que beleza! Atos 22:16. Pessoa que sai de casa com uma chuva dessa para vir aqui, porque é de Deus mesmo. Vocês são muito de Deus. Vou até tomar um trago em homenagem a vocês. Vocês são muito, esse menino é muito de Deus. Podia estar assistindo televisão, brincando de videogame, não, aqui. Com Jesus. Esse vai para os céus, menino. Glória a Deus. Que bênção. Atos 22:16. E agora, por que te detens? É Ananias falando para Paulo: levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados. Então o que acontece no batismo? Lavagem dos pecados, invocando o nome do Senhor. Olha, é importante, Guga, invocando o nome do Senhor. Então ele é batizado invocando o nome do Senhor, para que a coisa aconteça. Porque um mergulho nas águas só para agradar terceiros não é batismo. Eu me lembro de pessoas que se batizaram na igreja com 14 anos, que o pai falou: está na hora de se batizar, filho. Aí a pessoa vai porque quer fazer parte do corpo da igreja, quer fazer parte do jogo de futebol que só os membros jogam, coisa desse tipo. Então a pessoa se batiza na onda, mas não é de coração, então não tem valor. Aí quando chega com 20 anos, ele entende o que é batismo e me pergunta: pastor, posso me batizar de novo? Não é de novo, você vai ser batizado agora, porque naquela época você não foi. Que nem você. É que nem eu fui batizado na igreja católica, não lembro, eu tive que me batizar de novo. Tem gente que se batizou na evangélica com 15 anos, mas foi no oba-oba, não tinha essa noção de lavagem, de perdão, de restauração, de renovação de vida, de nascimento, de novo nascimento. Ué, então o que aconteceu naquele dia? Um banho d'água, um teatro que não teve valor. Agora, invocando o nome do Senhor é outra história. Aí acontece o que está em Efésios capítulo 4. Abra lá. Que bom, vocês em plena Semana Santa, estudando a Bíblia. Nada mais lógico, né? Que as pessoas se voltam para Deus na Semana Santa. Espero, né? Porque agora Satanás tem posto o ovinho de Páscoa e os coelhinhos no lugar de Jesus. Não é verdade? É uma jogada satânica. No Natal, em vez de Cristo, põe o Papai Noel, aquela figura bizarra, satânica. Aí agora na Páscoa põe o coelhinho e ovo de chocolate. Que absurdo. Para desviar a atenção. Para desviar de Cristo, poder de Deus e Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Efésios 4:22. Que quanto ao trato passado, olha só, Ana Paula, achou aí? Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, olha aí, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem. Esse aqui vem no batismo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ó, texto bom para eles pregarem esse fim de semana no Congresso de Santidade. Quero só ver que vão pregar aí, que eu tenho palavras de santidade fantásticas. Essa aqui é uma boa. Santidade é vida, não é boca. Falar é fácil, quero ver viver a santidade, né? Santidade é ali, ó, viver a santidade. Então o novo homem criado em verdadeira justiça é santidade. Onde zera-se isso? Onde começa a nova vida de santidade? No batismo. Já foi batizado, né, Vitor? Glória a Deus. O batismo começa a santidade. Então o batismo é sério. É um momento sem igual. É um momento inesquecível o batismo. É o dia do perdão dos pecados. É o dia da salvação. 1 Pedro, capítulo 3. Abra lá. Só estou dando introdução, ainda não comecei a falar do ladrão, tadinho. Tão bonzinho ladrão. 1 Pedro capítulo 3, verso 20.
e 20. Vamos lá, 1 Pedro 3, 20. Os quais, quer dizer, aqui a turma lá da época de Noé, em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então, o que houve na hora que aconteceu? O que aconteceu na hora que Noé entrou na arca com seus parentes? Eles ficaram livres da morte, eles passaram pelas águas, eles foram batizados nas águas. Houve um batismo, chamado batismo de Noé. Olha aqui, ó. Eles se salvaram pela água. Verso 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo. Opa, então era verdade. Houve um batismo em Noé. E é batismo hoje. Olha aqui, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O que salva? Batismo. Não do despojamento da imundícia da carne, que é a chamada circuncisão, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Batismo salva. Está escrito aqui. Como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo. Nós passamos pelas águas e somos salvos. Fantástico. Salvação pela água. Então, batismo salva. Batismo perdoa. Batismo reveste. Batismo lava. Batismo sepulta a velha criatura. Acabei de ler para vocês Romanos capítulo 6, 3 em diante. Colossenses 2 também fala isso. Abra lá em Colossenses capítulo 2. Esse eu não li. Colossenses 2, 12. Olha aqui, ó. Ali sim, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitados. O que eu não li foi Colossenses 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, quando que acontece isso? Se já ressuscitastes com Cristo? Batismo. No batismo você ressuscita. No batismo você ressuscita. No batismo você morre e nasce de novo. Nós sabemos quanta coisa num simples ato. Aí está o mistério de Deus. Por isso que é um dia de alegria, sem igual. Porque a pessoa morre para o mundo e nasce para Deus na mesma hora. Então você não morre mais. A partir do batismo, a morte já aconteceu. O salvo não morre mais. Mas se eu levar uma pancada na cabeça e tiver alguma coisa, vai morrer a carne, mas o espírito não morre mais. Você já entra na eternidade, que eu já falei na semana passada, sem provar a morte. Jesus falou lá em João capítulo 5. Alguns que não provarão a morte até que venha o reino de Deus. Não provarão. Vai direto. Entra na eternidade. A diferença do salvo com o condenado é que o condenado, a pessoa do mundão, eles não gostam que a gente fala condenado. Não é o seu condenado, não gosta. Se ofende. Mas é verdade. O indivíduo que não é salvo é o quê? Quem crer e for batizado? Quem não crer? Está escrito na Bíblia. A pessoa que é condenada, ela morre em qualquer momento. Ela não marca a hora para morrer. Agora, a pessoa que é salva, marca a hora. É o dia do batismo. O salvo não morre a qualquer hora. Morre uma hora marcada no batismo. Se ele crê de coração, Deus vai segurá-lo até o dia do batismo. Ele creu, vai sair da doença, vai ser batizado. Ah, mas não deu tempo. Então não sei, não vou julgar. Nada julgueis antes do tempo. 1 Coríntios 4, 5, abra lá. Vou julgar quem está salvo? Não posso. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. Ninguém sabe o coração de ninguém, é o que está escrito aqui. Não julga, esse está salvo, esse não está, aquele vai para o céu, aquele não vai. Nunca diga nada. A gente vai ver muita gente que a gente não vê na igreja lá no céu. E a gente vai ver muita gente da igreja no meio do inferno. Porque Deus não vai levar lá para cima para dar trabalho. Noé foi salvo, pastor? Noé foi salvo? Noé foi salvo. Foi salvo. Proveiro da justiça, está lá em Hebreus capítulo 11, um dos heróis da fé. A família, mas e a família? A mulher vai junto, né? Você vai salvar a Érica. Também. Você gostou dessa, né? Você quer ir para o céu sem a Érica? Que negócio é esse, Sérgio? Vou parar a aula agora aqui.
O marido é co-herdeiro com a mulher. Está lá em 1 Pedro capítulo 3. Então, quando a gente fala o marido foi salvo, a mulher também, querido. Abraão foi salvo. Está lá em Hebreus 11, herói da fé. Mulher foi junto, coitada. Sara. Jacó foi salvo, a mulher também. Rebeca, no caso, foi imputada, porque ela foi a verdadeira. Uma só carne. Falou. É isso aí. Agora, a escrava não, aí eu já não sei. A Agar já não está entrando. A Agar está em outro conceito. Aí já não posso prever, entendeu? Mas vamos continuar com o batismo. Então, o batismo salva. O batismo é imprescindível para a salvação. Então, como é que pode o ladrão ter se convertido no último momento? Como é que pode o ladrão ter se convertido no último momento? Não acha uma injustiça isso? Porque toda a cristandade fala a mesma coisa. O ladrão se converteu no último momento e Jesus falou: hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Então não foi para o inferno, foi para o paraíso. O ladrão foi salvo. Mas não batizou, não falou em línguas, não pregou para ninguém, não fez obra de caridade, como está em Tiago capítulo 2, não viveu a santificação, como está em Hebreus 12, 14, sem santidade ninguém verá o Senhor, verá a Deus, que sem santidade ninguém verá a Deus. O ladrão, já do latrocínio, ou do roubo, do furto, já foi para a salvação? Será que ele não foi batizado? Quem disse que o ladrão foi batizado? Quem inventou essa história? Que padre ou que pastor que inventou isso? Quem falou que ele não foi batizado? Vamos analisar o texto dele. Amém? Tem café lá, hein? Viu, tadinho, está cansado. Isso que é obra de Deus. Ele vem cansado do trabalho. Ele está em casa, ele está aqui. Que ama Jesus, Deus vai te abençoar o dobro. Abra em Lucas, capítulo 23. Olha lá. Olha só. Verso 39 em diante. Vamos analisar o texto. Que bom que o Leandro está aqui. Glória a Deus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, olha só, haviam 2 malfeitores. Um deles blasfemava de Jesus, dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Esse é totalmente incrédulo. Esse não conhece a Cristo. Esse aqui, blasfema. Bandidão de primeira. Tira a gente daqui. Como é que é? Não é? Se és o Cristo, por que ele não me salva a nós também? Respondendo, porém, o outro, repreendia-o dizendo, verso 40, Lucas 23, 40, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, o malfeitor, o bom ladrão: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos analisar essa conversa, porque aqui está o segredo. Aqui está toda a resposta. Em primeiro lugar, 2 ladrões, um de um lado, outro de outro. Um falou uma coisa, outro falou outra. Um dos ladrões falou, blasfemou a Cristo. O outro disse, repreendeu-o. Se repreendeu, é porque não são iguais. Corações diferentes. Repreendeu o outro e disse, tu nem ainda temes a Deus. Esse ladrão tem temor do Senhor. Esse ladrão, dito, o bom ladrão, ele falou, tu não temes a Deus. Repreendeu, porque ele teme a Deus. E a Bíblia fala que o temor do Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso está lá no Salmo 110, abra lá, por favor. 111, verso 10, desculpa. Eu vou provar para vocês que esse ladrão conhecia a Bíblia. Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
bom entendimento, tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Então esse ladrão tinha sabedoria. Agora, como que se adquire o temor do Senhor, que é a princípio da sabedoria? Com a palavra. Isso está lá no Salmo 119, abra lá. A partir do verso 97. Ó, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Então, o princípio de sabedoria é o conhecimento da lei de Deus para chegar ao temor. Então, pelo mandamento se chegava à sabedoria. Logo o ladrão conhecia a palavra. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Está aqui, ó. Então o ladrão conhecia a palavra para ter sabedoria, para ter temor do Senhor. Então esse ladrão conhece a palavra de Deus. Tu nem temes a Deus? Vamos voltar lá para Lucas 23. Está vendo? Que pena que o Reage prefere futebol do que a palavra de Deus. Porque deviam estar aqui, só ela que vem. Mas não estão aqui, só você, não adianta você. Ela está fazendo, dando uma de Jesus, morrendo pelos outros. Está morrendo pelos outros. Então, olha só, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Então, o ladrão tinha consciência do que ele estava ali. Ele tinha consciência. Ele não estava blasfemando o estar ali, ele estava lá conscientemente. Ó, estamos aqui porque, olha aqui, ó. E nós, na verdade, verso 41. Com justiça estamos aqui. Merecemos estar aqui. Ó. Recebemos o que os nossos feitos mereciam. Então o indivíduo tem noção da justiça. O ladrão, o bom ladrão, tem noção de justiça. Esse homem mudou. Não é mais ladrão. Ele agora está lá pagando conscientemente, com justiça, com o temor do Senhor, com sabedoria. Agora vem uma afirmativa espetacular. Olha só daí. Nós recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas olha só o que ele diz agora, leia aí. Mas este, falando para Jesus, nenhum mal fez. Olha só que afirmativa, este nenhum mal fez. Érica, você pode afirmar que eu não fiz mal nenhum hoje? Não dá para você afirmar. Você não andou comigo o dia todo. Sérgio, você pode afirmar que eu não fiz nenhum mal? Não dá para afirmar. Nem a minha esposa, porque ela trabalha num lugar e eu trabalho em outro. Só pode afirmar assim, esse não fez mal nenhum, quem anda com você de noite. Por exemplo, a Érica com o Sérgio. Se alguém fala assim, ó, o Sérgio hoje aprontou um mal, ela fala, não, o Sérgio passou comigo o dia inteiro. Ele não fez nenhum mal. É verdade. Certo? É verdade. O dia todo. Só pode afirmar, este nenhum mal fez, quem anda junto. Quem é discípulo mesmo. Isso aqui não é poesia. Este nenhum mal fez, não. Este nenhum mal fez. Eu andei com ele. Andei os 3 anos de obra dele. Era ladrão. Quando ele disse que se alguém tem alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta antes do altar e vai reconciliar, vai entregar para a sociedade, vai pagar o que você deve. Para a tua oferta ser aceita. O ladrão falou, eu sou ladrão, não vou me entregar. Mas ele andou com Jesus. Pois ele falou, esse nenhum mal fez, ele conhecia Cristo. Forte, não? É porque ele não declarou como Jesus, né, quando ele repreende, ele já trata como Deus, né? Agora, vou chegar lá agora. Olha aqui, ó. Mas este nenhum mal fez. Aí ele disse a Jesus, olha essa aqui, querido. Senhor, como que Jesus era chamado? Como que Jesus era chamado pelas pessoas? Em João capítulo 3, Nicodemos vai e diz, mestre, bem que sabemos que és mestre vindo de Deus, porque só quem é de Deus faz os sinais que tu fazes. Então, os admiradores chamavam Jesus de mestre, Rabi. Os parentes, esse é meu filho do carpinteiro, Mateus capítulo 13, esse é meu filho do carpinteiro, filho de Maria. Os inimigos, Lucas 11, esse é Beelzebul. Ou então enganador, lá em
eu separei um texto aqui que chama Jesus de enganador. Pesado, viu? Chamava ele de enganador. Mateus 26, 31. Você é um enganador. Sei lá. Agora, só tem um que chamava ele de Senhor. Só os discípulos. Mateus 26, 22. Era lá. Só os discípulos chamavam Jesus de Senhor. Ó. Só os discípulos chamavam Jesus de Senhor. Senhor era chamado César, Pôncio Pilatos, só o alto comando romano era chamado de Senhor. Só. E Jesus, pelos Mateus capítulo 26, no verso 22. Olha aqui, ó. E eles, quando Jesus falou, um de vocês vai me trair, aí eles se entristeceram e um deles disse, porventura sou eu, Senhor. Senhor, para cá, Senhor. Quem chamava Jesus de Senhor? Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, André, só os discípulos. E os outros 70? E o ladrão que andava com Jesus? Senhor, como você falou, Senhor, ou seja, o Senhor é Deus. Volta lá para Lucas. Forte, não, Dani? Viu como falta análise? Senhor, agora muito forte, lembra-te de mim. Eu fui ver se lembra-te de mim. Tem duas passagens que o lembra-te de mim na Bíblia significa estiveram juntos antes. Lá em Gênesis 40, no verso 14, eu vou simplificar. Quando José ficou preso, tinha um padeiro e um copeiro lá, vocês lembram? Ele ficou preso lá no Egito. Ele teve um sonho com o padeiro. Aí ele falou assim, você vai sair daqui, falou para o padeiro. Gênesis 40. Aí eu só estou simplificando para não ler tudo. Aí falou para o padeiro, quando você sair daqui, lembra-te de mim. Abra lá em Gênesis, ele fala bem isso. E o original é lembra-te de mim. Gênesis 40, olha aqui, ó. Verso 13 ele diz assim, dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Quer dizer, você vai voltar para Faraó. Aí ele disse, o José, porém lembra-te de mim quando te for bem, quando você estiver lá fora da prisão, você vai falar de mim lá. Lembra-te, estivemos juntos aqui, ó, eu profetizei sua liberdade. O lembra-te significa, estivemos juntos. Estivemos juntos. Lá em Lucas capítulo 16, o rico e o Lázaro, a parábola do rico e o Lázaro também, o mesmo lembra-te. Lucas 16, aqui, ó. Quando o Lázaro vai para o inferno, o rico vai para o inferno, né? E o Lázaro vai para o céu, aí o Lázaro fala para o pai Abraão, fala para o Lázaro molhar a minha língua, molhar a ponta do seu dedo na minha língua, para me refrescar a língua, porque estou atormentado nessa chama. Aí o pai Abraão diz, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Quer dizer, lembra? Anteriormente, eu estava vendo lá, você junto, estava com você. Você já teve tudo de bom. Agora o Lázaro recebeu bem. Então lembra-te, vivências passadas juntas. Então quando o ladrão, lá em Lucas 23, diz, Senhor, lembra-te de mim, como dizer, lembra Jesus, que eu estava com o Senhor. Lembra-te de mim, Jesus. Quando entrares no teu reino. Espera aí, agora já é demais. Pedro esqueceu disso. Todos os discípulos, fugiram da crucifixão. Todos ficaram tristes porque não sabiam que Jesus ia ressuscitar. Mas o ladrão era mais crente que os apóstolos. Ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Fantástico. Que é isso? Ele tinha certeza que Jesus ia ressuscitar. Coisa que ninguém cria, ninguém sabia. Lá em Marcos 16, olha esse texto que eu separei para vocês. Marcos 16, isso é muito triste, olha só. Os discípulos, assim que Jesus morreu, vamos dizer assim,
Eles ficaram pensando que Jesus não ia voltar mais. Marcos 16, a partir do verso 10, olha só. E partindo ela, o verso 9, e Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Olha só, pirata. Os discípulos e apóstolos chorando porque achavam que Jesus não ia voltar. Aqui, ó. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram, irmãos. Estavam menos crentes do que o ladrão. O ladrão era mais crente que eles. E depois manifestou-se Jesus em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, e indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda assim eles creram. A turma não cria, Silvia, nem Pedro, nem Tiago, nem João, ninguém. Não cria, está escrito na Bíblia. Mas os crentes não creem, o ladrão foi batizado. Querem pôr todo mundo no céu, sem batismo. Só que o ladrão era firme. O ladrão sabia que Jesus ia ressuscitar. Finalmente apareceu o Jesus aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus jogou na cara deles: vocês são crédulos. O ladrão creu, vocês não creram. Lucas 23, volta lá. Forte, não? Forte. Então o ladrão não é qualquer pessoa. A conversa do ladrão, ela denota uma conversa de um discípulo. Um discípulo que, quando Jesus disse: derrubar esse templo, lá em João capítulo 2, e eu edificarei em 3 dias, eles estavam falando do seu corpo. Está lá em João 2, a partir do verso 19, se não me engano, até 22, diz isso aí. Diz isso mesmo, 19, 22, João 2, 19, 22, Jesus fala: olha, quando esse corpo morrer, eu vou ressuscitá-lo. O ladrão ouviu aquilo. Quando ele disse lá em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida, o ladrão estava lá, estava de butuca, opa, ele vai ressuscitar. Quando o ladrão foi para a cruz, falou: meu Deus, estou do lado do Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele reino que o Senhor falou que vai entrar, eu vou junto. Aí Jesus falou: hoje estarás comigo no paraíso. Agora, cadê o batismo do ladrão, pastor? Não está escrito que o ladrão foi batizado. Eu estou procurando até hoje o batismo de Pedro, eu não achei também. Não tem o batismo de Pedro, não tem o batismo de João, não tem o batismo dos outros, todos os apóstolos, não tem. Por quê? Porque não precisa. Jesus batizava a todos. Olha aqui, ó. João capítulo 4, abra lá. Olha aqui, verso 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, Jesus batizava todo mundo. Aqui, ó. E no verso 22 de João 3, depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. Quem? Todo mundo. Os discípulos, as mulheres dos discípulos, os parentes, os líderes, todo mundo era batizado. E Jesus batizava mais do que o próprio João. E o ladrão foi batizado. Por quê? Porque todo mundo era batizado. Ah, mas não está na Bíblia. Mas não está na Bíblia a cor da calça de Pedro também, se é que ele usava a calça, era túnica. Não está. Tem coisas que não estão na Bíblia, que são óbvias. Mas o cristão perdeu, depois de 2000 anos, a noção. E acha que não precisa ser batizado. É preciso batismo para entrar no céu. Ah, mas e se não dá tempo? É porque não havia no coração crer de verdade. Mas eu creio que vou agir que nem o Guga. No último momento, faço o batismo no leito. A minha avó, por exemplo, eu tinha uma avó italiana. Lá em cara de turco, eu tinha uma avó italiana. E minha avó italiana, eu preguei para ela a vida toda, porque eu me converti. Ela era católica roxa, né? Católica e palmeirense, roxa, italiana, palestra. E eu ia com ela lá, tem coisa.
Pirata? Não. Eu sou palmeirense, mas quem falou foi o Guga. Mas Guga, você que decepção. Eu sou italiano. Você tá... Então, aí minha avó era italiana e não queria saber de evangélicos. O negócio dela era a missa e o católico. Mas era uma mulher de Deus. Não passava uma pessoa na porta dela que não levasse um pão embora. Minha avó, terrivelmente boa, abençoada. E católica. Quando ela tinha 80 e tantos anos, já velhinha, foi atropelada, passou muito mal, já não tinha condições de ir até a igreja. Ela chegou e falou assim: Leniltinho, para mim, me batiza aqui em casa. Falei: meu Deus, que maravilha, minha avó pedindo batismo em casa. Eu peguei, abri o chuveiro, peguei a velhinha, eu e meu avô de 90, se converteu turco, esse é o turco, o árabe, o corintiano. O meu avô árabe era corintiano. Então, se converteu com 77 anos, meu avô. Leu 3 vezes a Bíblia dos 77 aos 90. Eu o batizei com 77 anos e ele viveu mais 13 anos lendo a Bíblia. Ele ajudou a batizar minha avó no chuveiro. Ela batizou-se no chuveiro, não foi da igreja, não tinha condições. E ela pediu, ela falou: quero ser batizada. Ela creu. Quem crê vai ser batizado. Não importa, uma vez eu fui para Blumenau também, pregava já há muitos anos atrás. Fui na casa do pastor, chegou lá, o pastor falou: Lenilton, foi de Deus, vir aqui, minha mãe está mal, está morrendo. E ela agora pede batismo, só que ela não tem condições de sair da casa dela. Eu falei: vamos lá, à noite, nunca me esqueci, no sábado à noite. Fui o Betão. Betão é um pastor que hoje estava na África. Era um irmão muito querido. Foi da Renascer, agora estava na África. Ele foi comigo lá, nós fomos lá, batizamos a mulher, a senhora, na banheira. Ela quase morreu afogada, mas morreu para viver em Cristo. Não foi afogada, mas estava lá quase. Batismo na banheira, qual o problema? Mas ela pediu o batismo. Então é diferente. Percebeu? Então Deus dá a chance. Nós vamos falar disso agora. É o chamado batismo na nuvem. Mas antes eu quero tirar as dúvidas de vocês. O pessoal que está assistindo, alguma dúvida aí sobre o ladrão? Não? Não estão convencidos ainda? Creem que o ladrão se converteu de repente? Que é isso que os crentes pregam. Mas eu não estou na massa. Eu não estou na massa. Não, eu tenho que crer. Não é assim. Deus não pode viver em contradição. Se ele fala que o batismo é tudo aquilo que nós pregamos, como é que agora o indivíduo vai para o céu sem nada? Pastor, o ladrão, ele inaugurou o tempo da graça? Como inaugurou o tempo da graça? Porque eu acredito, ele foi agraciado por Jesus ali, e a graça começou nele, eu acredito que começou nele. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que ele inaugurou o paraíso. Sim. Michel, mas a graça veio por Jesus, a graça veio pelo sangue de Jesus. Então, mas o fato, no caso ali, ele está, ele mesmo fala, estamos na mesma condenação, mas eu, merecedor, e esse não. Entendeu? E quando ele fala essa questão, lembra-te de mim, quando traz o dependente, traz uma declaração para mim, que ele está pedindo a graça de Jesus. Não, mas ele já estava na graça, porque ele já era de Jesus. Isso que eu quero dizer. Aí que a diferença, que se você falar que ele foi agraciado só por mérito, não, vamos dizer assim, se ele não tinha se convertido antes, se ele se converteu na hora, aí é uma questão de, então ele não foi batizado. E se ele não foi batizado, então tudo que nós estamos pregando não é válido. Aí qualquer um pode ir para o céu. Porque por causa do exemplo de dizerem por aí que o ladrão não foi batizado, muitos retardam o seu batismo. Muitos crentes têm adiado o seu batismo, porque o ladrão não foi batizado, foi para o céu. Mas não é bem assim. O ladrão era cristão, o ladrão tinha o temor do Senhor, o ladrão tinha consciência de que ele estava lá pagando o que ele merecia, entregue para a justiça dos homens também. E ele foi, vamos dizer assim, ele chegou para Jesus e falou: lembra-te de mim, porque eu sou teu, e eu creio que você vai para o reino, então eu vou. E ele foi agraciado indo para o céu. Isso mesmo. Entendeu? Mas não que ele se converteu naquele momento. Não, sim. Porque como é que ele ia saber do reino? Porque Jesus não pregou do reino antes naquele momento da cruz. Não houve pregação do evangelho ali. Só sofrimento. Só sofrimento. Fala, irmão. Não estou entendendo. Só para resumir assim,
como se ele assim tivesse desviado da igreja e chegasse, tivesse entrado na igreja e aceitasse Jesus de novo, só que ele já tinha sido batizado, não é isso? Na verdade, eu acho até que a Mauri, eu acho até, Mauri, que o ladrão, ele era ladrão, aí ele se converteu com Jesus, se entregou para os guardas, para a lei, porque ele sabia que ele estava errado, foi preso, ele era ladrão, condenado, que lá não tinha conversa, não é que nem hoje, que todo mundo rouba o que quer e não acontece nada. Naquela época acontecia, eram crucificados os ladrões, e ele aceitou isso e foi coincidentemente crucificado com Jesus. E aí naquele momento ele falou: lembra-te de mim, Senhor, que eu estou contigo. É isso mesmo. Eu não creio que ele se desviou, eu creio que ele, pelo contrário, ele se converteu, se entregou para a lei e foi crucificado. E morreu com Jesus. Na verdade, ele vivia para a lei. Né? Ele vivia para a lei. E ele falou: vou pagar para a lei. Acabou. É igual hoje, né? A pessoa se converte e também. Tem isso. Se a pessoa hoje é honesta, ela se converte. Às vezes a pessoa é um criminoso, se converte para levar para a justiça. Ele vai ter que se entregar. Aí ele tem que. Aí Deus é tão bom que às vezes libera o camarada. Eu conheci um camarada assim. Um grande traficante, se converteu, foi preso, mas Deus foi tão bom com ele que ele, com 2, 3 meses de preso, Deus liberou. Foi um milagre para aconteceu. Acontece isso. Tem outros que puxam. Que vão puxar a cadeia, mas chega lá, vira crente e lá dentro da cadeia são instrumentos de Deus. Lá dentro tem, eu já fui preso, tem. Você já foi preso? Aí, glória a Deus. Então, glória a Deus. Lá dentro tem a igreja, lá dentro. Tem igreja. Lá na cidade tem tudo. Tem tudo lá dentro. Fala, governador? Tem até governador. Ah, tem como, viu? Manda mais que aqui fora. Considerar que o ladrão ele foi batizado no meio daquele povo e se entregou então? Isso, foi batizado antes, era de Jesus, se entregou e, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. É uma teoria, né, na verdade. Veja bem, é uma possibilidade para não justificar o fato dele não ser batizado. Porque a grande parte dos crentes acha que o ladrão não foi batizado e foi salvo. Se isso é verdade, então a Bíblia não é correta. Porque a Bíblia fala que o batismo é indispensável. Marcos 16, abra lá. Olha como é forte aqui. Ó. Marcos 16, 15. Ó. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então, creu é batizado. Em Atos 8, tem uma passagem lá forte do eunuco que estava lendo de Jesus, lendo sobre Jesus em Isaías, e o Espírito Santo levou Filipe até lá, só para pregar para o homem, e a primeira coisa que aconteceu: tem água ali, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe falou: é lícito se crer de todo o coração agora, tem que batizar agora, para a carruagem, vamos batizar esse homem. E batizou. Ele foi embora salvo, abençoado, e vai estar no céu. O eunuco, nós vamos conhecer esse homem. Aproveitando a experiência que o senhor está nesse texto aí, que é uma coisa que eu sempre entendo, né? E quando o eunuco foi batizado, aí tem aquela passagem que fala que o Filipe foi arrebatado e levado para outra cidade. Isso. Esse arrebatamento, ele se deu. Esse arrebatamento, irmão, E assim, teletransportado. é o teletransportado. Exatamente. Fantástico. Você não aprova nada. O Espírito Santo pode fazer isso hoje. É que nós não temos mais aquele poder do Espírito que havia naquela época. A igreja atual é uma igreja morna. Uma igreja, infelizmente, morna. Nossa igreja carece do poder que havia nos discípulos. Aquele poder de levar leis, curar, salvar, arrebatar aqui, arrebatar ali. Isso acontecia naquela época. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos continuar agora falando sobre outro assunto. Bom, a pessoa se converteu. O que segura para o diabo não destruir essa vida? Vamos ler esse texto agora. É o batismo na nuvem. Né? Eu não preguei para vocês ainda sobre o batismo na nuvem. Nunca preguei, né? Não. Nunca falei sobre esse assunto. Só no meio do curso de batismo. Então nós vamos falar ele oficialmente hoje. O batismo na nuvem. Vamos lá. Abra em 1 Coríntios capítulo 10. Esquece o ladrão, morreu o ladrão, tá bom? O ladrão está salvo, está no céu. Cada um de nós que nos viremos agora para ir para o céu também. Como
Como assim, pastor, não se virar? A Bíblia fala em Lucas: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho, né? Ampla é a porta e largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que andam por ela. Então cuidado, né? Abre o teu olho, não entra nessa aí que não vá na maioria, que a grande parte da igreja está enganada. A grande parte da igreja quer sombra e água fresca, quer festa, na hora da palavra foge, prefere a novela. Não é que nem vocês que estão aí, ó, aprendendo a palavra, porque a palavra é que gera em vocês uma nova criatura. 1 Coríntios capítulo 10, olha lá. Ora, irmãos, verso 1 em diante, nós vamos ler a partir do verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Olha aí. E todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então houve um batismo na nuvem e houve um batismo no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma pedra espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Não fala que era Jesus. Jesus naquela época estava como Cristo, que é o Verbo de Deus, que sempre existiu. Jesus se materializou, o Verbo se fez carne em Cristo, em Jesus. Mas o Cristo, o Espírito de Cristo já estava lá, no Velho Testamento. O seguia. Quer dizer, havia então o quê? Uma figura. Quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, houve um batismo ali também. Como Noé se batizou no meio das águas do dilúvio, também Moisés, quando passou com o povo pelas águas do Mar Vermelho, batizou, turma aqui, ó. E beberam todos, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma pedra espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que eles foram prostrados no deserto. E estas coisas foram nos feitas em figura. Então, tudo isso é figura. O que é figura? A passagem do Mar Vermelho, o pessoal lá, os egípcios correndo atrás deles, eram figura. E a nuvem também. Olha aqui, ó. Tudo é feito em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O problema do povo de Israel é que eles cobiçaram coisas más depois que passaram pelo mar. Como hoje muitos crentes, depois que se convertem, começam a voltar para o passado. Né? E não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Verso 7. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também antes alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. Quer dizer, tudo o que é figura? O Mar Vermelho é uma figura do batismo nas águas. O Egito é figura do mundo. Quando a pessoa se converte, ela sai do Egito e vai até o Mar Vermelho, que é o batismo. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, o que aconteceu? Aquele momento foi um momento fantástico. Moisés dirigindo o povo, como se fosse Cristo tirando o povo do mundo. Moisés tirou o povo do Egito e levou até o Mar Vermelho. E lá houve batismo nas águas. Mas antes disso havia aqui uma nuvem. Assim que eles saíram, o povo do faraó começou a ir atrás deles. O faraó falou: o povo do Egito, o povo de Israel fugiu, foram embora, deixei, vamos atrás deles. 600 carros e mais todos os cavaleiros possíveis, capitães de exército, todo mundo junto atrás do povo de Israel. Mas tinha uma coisa: Deus colocou uma nuvem entre o povo de Israel e os egípcios. Abre em Êxodo capítulo 13. Glória a Deus. Estão assistindo aí, Eric, ou não? Estão sim. Ou estão todos dormindo? Estão sim. Olha só que interessante. Então, verso 17. Êxodo 13, 17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto,
porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente juramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Verso 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem. De dia existia uma coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Por que coluna de fumaça? Né? Aquela fumaça, irmãos, aquela nuvem, não deixava o povo do Egito se aproximar do povo de Israel. Na hora que eles fugiram pelo caminho, se for ler em Êxodo 14, o povo foi correndo. Entre o povo e o povo de Faraó havia uma nuvem, e de noite uma coluna de fogo. A nuvem é uma figura também. A nuvem é figura da palavra. Assim como desce a chuva dos céus e para lá não volta, diz lá em Isaías 55, assim a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará tudo que me apraz. Então a palavra é chuva. Quando a Bíblia fala em chuva é palavra, nuvem é palavra. E a coluna de fogo é o Espírito. Então, na verdade, o Espírito Santo está dirigindo eles também. O Espírito, né, na verdade, é o Espírito de Deus. O Espírito Santo veio com Jesus depois. Não confunda as coisas. Hein? Não com outra confusão da igreja. É pensar que o Espírito Santo é o Espírito de Deus do Velho Testamento. Não é. Ah, mas pastor, isso é difícil, não é para estudar agora então. Não vai me chamar de herege por aí. Mas que é diferente é. O Espírito Santo nunca foi dado a você no Pentecoste. Pentecoste derramou o Espírito Santo. No Velho Testamento existe o Espírito de Deus que andava com o povo. E esse Espírito ia como coluna de fogo, dirigindo Israel. Assim como hoje o Espírito de Deus dirige os crentes para o batismo também. Quem convence o indivíduo é o Espírito Santo. É a palavra e o Espírito. A coluna de nuvem e a coluna de fogo. Mesma coisa. Só que aquela nuvem tinha um préstimo. Ela impedia que Faraó se aproximasse do povo de Israel. Até chegar onde? No mar. Então, olha só. Verso... a coluna só foi se retirar quando eles entraram nas águas. Aqui no Êxodo 14. Depois vocês lêem tudo, porque é longo o texto. Olha aqui, ó. Verso 19. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. E também a coluna de nuvem se retirou diante deles e pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para esses esclarecia a noite. Então era escuridão para o povo do Egito e era clareza para o povo de Israel. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Os egípcios não conseguiam chegar-se ao povo de Israel. Por que isso? Senão os egípcios iam destruir o povo de Israel. Ora, os egípcios são figura dos demônios. Quando o indivíduo sai e se converte, o diabo quer destruir. Guarda isso. Porque o indivíduo que não é de Jesus, ele é de quem? De quem que ele é? Adivinha de quem que é? Não fala, mas é do diabo. O povo é de Satanás, sabia? Sabia, Ana Paula? Você sabia disso ou não? As pessoas do mundo estão nas mãos do diabo e não sabem. Quando a pessoa se converte, o inimigo fica furioso. Só que Deus faz o quê? Coloca uma coluna de nuvem para o inimigo não atingir aqueles que são de Deus, até que cheguem ao Mar Vermelho, até que cheguem até o batismo. Quem é de Deus, Deus guarda até o batismo. Pastor, é a palavra e o Espírito Santo que guarda. A palavra e o Espírito Santo. Cobertura espiritual. Uma cobertura de nuvem mesmo. A nuvem, o inimigo fica confuso e não consegue chegar em você. Que engraçado isso. Então o batismo na nuvem
É a cobertura espiritual que o indivíduo recebe assim que ele se converte, até o batismo. Esse batismo na nuvem só ocorre a partir do Da momento conversão. que aceita Jesus. Que aceita Jesus de verdade. Mas tem que ir à frente, tem que falar em... Sim, onde é que está isso? Romanos capítulo 10, abra lá. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Janice, está gostando, Janice? Você não perde uma, né, Janice? As irmandades. Romanos capítulo 10. Janice era da congregação cristã antigamente. Agora está vindo aqui conosco. Já faz uns 10 anos. Não, aliás, uns 20 já. Ela largou a congregação. Não, imagina, ninguém disse que você tem mais de 30 anos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, olha aqui, ó. Olha que coisa linda, Érica. Justamente o que você quer saber. Verso 8. Mas que diz, olha só, Ana Paula, guarda isso, ó. Romanos 10, 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca. Olha aqui, ó. E no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, verso 9, oração explicativa. A saber, que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aí vem a materialização, que é o quê? Batismo. Quem crê, confessa e crê com o coração. Aí deseja o quê? A salvação. Visto que com o coração se crê para a justiça, verso 10, e com a boca se faz confissão para a salvação, fundamental e sine qua non, como você diz lá nos termos de direito, que você fez direito, você é bacharel de direito, você é uma menina letrada, certo? Então, é uma condição sine qua non que a boca confesse a Cristo para a salvação. Tem gente que fala, não vou fazer isso. Não vai fazer isso? Não vai ser salvo. É escrito aqui na Bíblia. Com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração eu creio para a justiça, mas eu confesso com a boca. E vou para o batismo para confirmar o meu ato. A materialização do crer é o batismo. Verso 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Isso é importante, irmãos. Se a pessoa crê, não é confundida. Deus fala, este é meu, e não permite a morte dele antes do batismo. Ninguém morre antes de ser batizado. Guarda isso que eu estou falando. Guarda o que o pastor Líder está falando. Ninguém morre, se é de Deus mesmo, antes de ser batizado. Ah, mas está com tumor na cabeça. Não vai morrer. Olha, eu sou testemunha disso. Eu já fui dezenas de vezes para hospitais, que a pessoa estava morrendo, mas Deus segurou a pessoa até eu chegar, até batizar. Depois Deus levou. Mas muitos casos. Não é Emílio Ribas, um aidético. Olha, câncer de pâncreas. Eu me lembro de uma senhora que ela esperou em Santo André. Eu estava longe, eu não tinha condições de chegar lá. Eu trabalhava demais, tocava a igreja. E falei, um dia eu vou visitá-la. Ela viveu, e os médicos não sabiam como ela conseguiu viver. Até o dia que eu cheguei lá, batizei a mulher, ela morreu em 3 dias. Por quê? Porque Deus conhece o coração. Todo aquele que nele crer não será confundido. Deus guarda os que vão ser salvos. Deus guarda, Deus vai propiciar o batismo, Deus vai salvar a pessoa. Deus vai salvar. Ah, mas não deu tempo. Bom, é o que eu falei. O Cazuza de manhã recebeu o Davi Miranda, à tarde estava com os macumbeiros lá, antes de morrer. O Cazuza, lembra do Cazuza? Cazuza, aquele menino que teve AIDS, que morreu, filho de João Araújo da Rede Globo. Todo mundo lembra do Cazuza, na década de 90, né? Tal. Sexo e rock and roll, livro e tal, de AIDS. Aí o Davi Miranda foi orar por ele de manhã, à tarde ele recebeu o Pai de Santo. E daí? Ah, mas foi salvo. Deus queira. Quero crer também. Fala, Guga. O senhor falou que Deus, ele proporciona o batismo. No outro ministério, o meu pastor foi fazer uma missão no Nordeste. Acho que não chovia, acho que mais de 200 dias. O sonho da mulher era ser batizado num lugar lá. E aí, quando os pastores chegaram, eles oraram, no dia seguinte choveu, fez uma lama lá. E batizou a mulher. E isso é de Deus, lugar. Quando Deus quer, chove até onde não tem chuva. Quando Deus quer, aparece um caminhão de água perdido lá.
Cheguei aqui, não sei porquê, para batizar, pode jogar água aí. Quando é de Deus, é de Deus. Não tem conversa. É isso, é crer. Isso que está escrito. Todo aquele que nele crer não será confundido. Deus vai guardar até o batismo. Deus vai propiciar, porque Deus quer com ele. Agora, se o indivíduo não crê de coração, tanto faz chegar o macumbeiro, o pai de santo, o pastor, o padre, é uma atitude religiosa. Tudo bem, tem valor para a família, para consolo da família. Uma vez eu fui orar com um homem morrendo de câncer de estômago lá na Paulista. Foi uma luta chegar até lá. Era uma época de festa, tinha desfile de 7 de setembro. Depois eu fui lá, porque eu aprendi da tia Esther, aquela senhora que vem aqui. Isso faz uns 20 anos. Fui lá visitar, falei, quero orar com o senhor. Eu não quero oração. Tá bom. Eu fui lá, falei, fiquei com dó, nunca mais. Morreu em seguida. Não queria nem saber. Mas eu fui para consolar a família. Fui lá, fazer uma visita pastoral e médica ao mesmo tempo, os dois. O homem olhou para mim. Amém. Orei. Creio que Deus vai fazer um milagre, mas vai salvar? Não sei. Não sei. Vou tomar como base aquela atitude? Não. É preciso coração. Ela quer entender mais, ela quer conhecer mais, para daí ela ser batizada. Porque assim, eu tenho vontade, mas eu não me sinto assim, falando, nossa, é o momento, é a hora, eu já entendi que eu preciso, e é isso. Eu posso ser sincero? Pode. Estamos hoje numa quinta-feira da Semana Santa, todo mundo viajando, todo mundo descansando. Você está aqui buscando a palavra, se convertendo. Você está debaixo da nuvem. Eu faço questão de orar por você, para que a nuvem te cubra. E não vai se precipitar. Um dia você vai falar, eu quero agora ser batizado. Não pode ser assim, imposta a situação, e nem porque eu quero que você se batize, porque eu estou falando que é importante. É porque o batismo vai mudar a sua vida. Vai te encher de bênção. Vai ser muita vitória. E Deus tem muita coisa para você. Então o batismo vai ser para você uma coisa muito especial. Então não se precipite. Continue firme, porque a nuvem de testemunhas vai te cobrir. Hebreus, capítulo 12, olha cá. Agora vocês estão entendendo o que é nuvem de testemunhas. Hebreus 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Você está rodeado de nuvem, olha aqui a nuvem. O inimigo não vai tocar em você. Você vai ficar firme, porque você está buscando a verdade. Você veio aqui para. Eu nem sabia que você não era batizado. Ah, que beleza. Que beleza. Você é a maior fonte, o maior exemplo aqui de inocência espiritual. Você está aqui para aprender. Você tem vindo na igreja, você tem descoberto coisas espirituais. Você está despertando para a fé. Não é uma coisa assim forçada. Isso é maravilhoso. Não tem coisa melhor no mundo. Descobrir a fé. Descobrir o mundo espiritual. Você está ouvindo coisas que você nunca ouviu. Poxa, a Bíblia tem tudo isso. Coisa fantástica. Você está descobrindo coisas assim tremendas que crentes não sabem. Tem coisas que eu prego aqui que os crentes não sabem. Eu mesmo descubro aqui na hora. Então olha aqui, ó. Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira para você. E você está coberta pela nuvem até o dia que você fala, eu quero agora me batizar. Quando você quiser, você vai ser batizado. Quem mais não é batizado aqui? Levanta a mão. Não é batizado, querido? Meu Deus, foi uma revelação para mim. Foi uma revelação. Quem mais não é batizado? Que lindo. Você é novinha, né? Que idade você tem? 11 aninhos. A minha filhinha se batizou com 12, não foi, Anne? Está ali atrás de você. Ah, a Anne se batizou com 12. Mas precisa só ser, vamos dizer assim, é mais firme. Tem algumas libertações. Santidade máxima. Pirata é batizado, me lembro do seu batismo. Se fosse hoje. Estava tirando foto. Estava junto com você. Vanderleia foi batizado, lá no sítio. Uma bênção. Todos aqui foram batizados, menos a Ana Paula. Então, a Ana Paula e o querido Ricardo não foi batizado, e a Carol. Amém.
Então, o batismo é uma situação muito particular. Eu não creio que a imposição de batismo seja bíblica. Pelo contrário, o eunuco, em Atos 8, quando ele resolveu se batizar, foi ele que disse, falou, Filipe, eu posso ser batizado? Filipe falou, é lícito se creres de todo o coração. Senão não adianta se batizar. Se o coração todinho não está envolvido, não adianta, ela tem que aprender mais sobre o batismo. Foi de Deus que veio aqui hoje, aprender sobre o batismo. Não, na verdade, foi aqui, obra de dois. Ah, é? Olha, os dois. Tem coisa aí, tem coisa. Quem fala? Falando um pouquinho de escatologia, o judeu vai passar por esse processo? Os judeus já foram batizados nas águas lá no Mar Vermelho, né? Mas só que para ir para o céu eles têm que ser batizados de novo em Cristo. Eles não foram batizados em Cristo, eles foram batizados em Moisés. Em Moisés. Mas na nuvem de Moisés. Não foram batizados em Cristo. É preciso ser batizado em Cristo para ir para o céu. Para ir para o céu tem que ser cristão, não pode ser judeu. O judeu não entra no céu. O judeu está na lei, e quem está na lei está fora da graça. Gálatas capítulo 5, verso 4. Separados estáis de Cristo, vós que justificais pela lei, da graça tendes saído. Quem volta a ser judeu, cai da graça. Eles esperam o Messias aí. Estão esperando o Messias que vai vir com a nova era, que vai vir agora logo, com o Satanás junto, infelizmente. Fala. E essas igrejas que vai para Israel, o batismo pessoal de novo, tem algum peso espiritual? Não, Google, o que eu falei, se o batismo é um só, prova que o batismo é um. Efésios 4, abra lá, o batismo é um só. Efésios 4, olha aqui, ó, verso 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então existe só um batismo. Agora, o batismo tem que ser, como eu preguei, consciente. Se ele foi um banho d'água, porque tem igreja que fala assim, você precisa ser batizado. Para quê? Para entrar no céu. Ah, tá bom, o que precisa? Vem aqui, traz uma muda de roupa, vai ser batizado. Mas não explica o mecanismo do sepultamento, da nova criatura saindo das águas, que a pessoa ressuscitada, os sinais da ressurreição vão acompanhar os que foram batizados. Então não é uma pouca coisa. Agora, se isso não foi aclarado, é um banho d'água. É que nem ceia do Senhor. A pessoa vai tomar ceia, mas não entende o que é ceia, é um simples comer de pão e um pouquinho de suco. Agora, se eu creio que é ceia, comunhão, aquilo me dá fé, aquilo me põe no corpo de Cristo, aquilo celebra a comunhão do corpo que vai viver no céu, poxa, isso tem valor. Por isso que o batismo é importante para tomar ceia. Quem não é batizado não deve tomar ceia, porque não está no corpo ainda. Oi. E no caso da igreja universal e da igreja do véu, que quem muda, que vai para lá, tem que passar de novo. Porque eles exigem isso. A igreja universal e a igreja congregação cristã, para eles só eles estão certos. Então eles não aceitam o batismo de outra igreja. Só que não é isso que a Bíblia fala. Eu quero dizer o seguinte, porque tem pessoas que mudam e já é batizado, e quando chega lá é batizado de novo. Se ela quiser entrar no esquema, sim. Então, qual é a punição disso? Existe alguma punição? Não existe punição. Se a pessoa crê que aquele batismo que vai acontecer lá na congregação é o certo e vai entrar lá, ela tem que se submeter ao batismo. Eu já vi alguém falar que negou o primeiro batismo, não é mais salvo. Não é nada disso. Deus é misericordioso, também não é assim. A turma é fogo também, né? Quer condenar todo mundo, não é assim. Não. O batismo, por exemplo, se for assim, o batismo católico. Você deve ter sido batizado quando era pequeno? Não, porque eu venho de família evangélica. Você é crente desde o berço? É que você se desviou. Na verdade, eu nunca fui, vim esse agora. Tá. Minha mãe, meus avós, pastor também. Olha, então havia uma bagagem hereditária de bênção para Sim, você. claro. Olha que bênção, que bom. Eu já não, eu vim dos italianos e dos turcos, quer dizer, era católico, entendeu? Eu sou o primeiro a me converter da família. E pelo jeito até hoje sou dos poucos, porque a grande parte não está nem aí. E aí, então? Vocês são japoneses. Sim, Tsunoyeda, budismo, né? Vocês são meio japoneses assim, paraguaios. Não são verdadeiros japoneses, né? São meio estranhos. Japonês aqui do trecho, né? Não tem nada a ver. Do trecho. Mas amém. O que mais de dúvida, Ana Paula? Eu quero tirar suas dúvidas para você ser batizada na hora certa. Você falou da Santa Ceia, eu tenho dúvidas da Santa Ceia, mas eu não entendo muito
para celebrar o que Jesus fez na cruz, que foi o quê? O perdão dos pecados. Então, como o batismo é único e um só, aí toda vez que eu me assento na mesa do Senhor, chamado mesa do Senhor, porque ele na última ceia, ele falou, este é o meu corpo, que é o que? É o pão, é simbolizado no corpo de Cristo, e este é o meu sangue, que é o cálice. O que ele fez na última ceia? Ele comeu e tomou os discípulos dizendo, fazer isso em memória de mim. Toda vez que as pessoas comem o pão em nome de Jesus e bebem do cálice, estão celebrando, comemorando o perdão dos pecados, a nova aliança. Que aliança é essa? Feita na cruz, porque no Velho Testamento não havia isso. No Velho Testamento, o pessoal, o que purificava os pecados, entre aspas, eram os animais que eram mortos. Agora, Jesus não, Jesus morreu uma vez por todas, para perdoar todos os pecados. Então, quando eu tomo a ceia, eu estou celebrando que eu faço parte do corpo de Cristo, tenho irmandade com os irmãos, somos um só corpo, celebrando uma festa que vai acontecer no céu em breve, porque isto é verdade. Olha, eu digo para vocês, vai ter ceia no céu e vai ser bom. Tem gente que fala assim, mas isso não é verdade isso. Se não for, já valeu a pena viver aqui com os irmãos. Agora, se for e você está fora, você vai se arrepender eternamente. Não vale a pena arriscar. Não vale a pena não ser de Jesus. Você que me ouve, me conhece como médico, como pessoa não cristã, porque tem muitos que me conhecem só como um cientista, né? Eu digo para você agora como cristão, não fique fora da bênção. Não fique fora de Jesus. Porque se você acha que a coisa não vai acontecer e ela acontecer, você está fora. Agora, se você está dentro e não for verdade, que é difícil, porque é impossível os sinais que nós vemos, é impossível tanta bênção, mas caso não aconteça, já valeu a pena a vida cristã aqui na terra. Vocês estão entendendo o que eu falei? Já valeu a pena estar aqui com Jesus, mas uma coisa é fato, Jesus vai voltar, é verdadeiro, né? E quem estiver fora vai sofrer eternamente, não vale a pena. Fala. E a Santa Ceia, ela é feita uma vez por mês? Uma vez por mês. Tem igreja que celebra toda vez que se encontra, os católicos. O que é a ceia se não tomar a comunhão? Você já foi ao catolicismo? Eu sou batizada no catolicismo. E você não tomava a hóstia? O que é a hóstia? É o corpo de Cristo, é a mesma coisa. A ceia é a hóstia, a mesma coisa. Viu? A hóstia. A única diferença é que lá, o único que toma o vinho é o padre. O padre toma o vinho. O povo não. O povo fica com a boca seca. Aqui a gente bebe o vinho também. Entendeu? Tem uma pessoa perguntando, acredito que não tenha pego o início do ensino. Ele está perguntando que ele foi batizado no catolicismo e se ele não é válido. Não, se ele crê e estiver firme no catolicismo, existe uma coisa chamada crisma no catolicismo, que confirma o batismo que ele fez na infância. Se ele obedecer o padre, seguir o ritual católico direitinho, ele vai ser salvo. Agora, se ele é um católico de boca, que vive no palavrão, nas drogas, no mundanismo, aí ele não vai ser salvo. Entendeu? Agora, se ele está firme em Jesus, é católico, mas está firme em Jesus, foi válido. Porque ele, quando teve 12, 13 anos, ele teve que crismar. E o crisma é um batismo, entre aspas, de confirmação. Eu fiz a catequese e crismei depois. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Se você quer ser precisa na Bíblia, tem que se batizar mesmo. Por quê? Batismo significa imersão. A palavra batismo significa imergir, submergir. Ora, é você sepultar o velho homem naquela água. Então, o batismo só de aspersão, ele não é perfeito. A forma do católico batizar não é correta. A intenção é. O cristão, o evangélico é o contrário. A forma é certa, mas às vezes a intenção é fraca. Então tem que unir os dois. O temor que o católico tem do batismo, né, a noção e a forma. Fala, Carol. Antes de nós batizarmos, a gente era protegido pela nuvem, certo? Como é que é? Antes de nós batizarmos, a gente é protegido pela nuvem. Você está sendo protegido pela nuvem. Quando nos batizamos, ainda continuamos sendo protegidos pela nuvem. Você vai ter mais que a nuvem, você vai ter o Espírito dentro de você. Mais que a nuvem. Você vai ter
Você passou pelas águas. Ah, outra coisa que eu não falei, desculpa. Nossa, você é muito inteligente, Janice. Você devia pregar aqui, Janice. Que inteligência sobrenatural. Como é que pode falar que essa moça não é inteligente? Meu Deus, tão inteligente. Olha só, quando a pessoa se batiza, Carol, os demônios não têm mais força sobre ela. Por quê? Quando Israel passou pelo Mar Vermelho, o que aconteceu com os demônios? Com os egípcios? Ficaram o quê? Afogados. As águas destroem a macumba. A água do batismo destrói feitiçaria. A água do batismo destrói mal-olhado, destrói demônios, espíritos maus, tudo. Então quando você entra nas águas, Carol, os espíritos malignos, eles são destruídos. E a partir daquele momento você é blindada, você é protegida pelo poder de Deus. Então aí, a partir do batismo, o inimigo não pode mais tocar em você. Porque você tem o revestimento de Cristo. Eu li lá, quem é batizado, lá em Gálatas 3:27, é revestido de Cristo. Então, espiritualmente recebe uma roupagem espiritual que blinda contra os demônios. Só vai deixar o inimigo entrar se quiser. Senão não deixa mais. Entendeu, Carol? Entendeu, Ana? Então o batismo é importante. O católico que se converte ao evangélico tem que se batizar. Como eu me batizei. E depois que eu me batizei, mudou minha vida. Eu expulso os demônios, não acontece mais nada. Antes eu morria de medo que eu ficava acendendo incenso em casa e morria de medo. Eu estava armado. Era do mundo. Fala. Isso. E por ele ser o primogênito dos mortos, as pessoas que morrem salvas, elas já ficam dormindo, ficam em estado de... Você não veio semana passada, né? Por isso. Eu preguei semana passada e a retrasada. Pelo que eu entendo da vida que eu leio, o que acontece? Todo mundo que morre, salvo, fica em imersão, esperando a ressurreição dos mortos. Então, você perdeu. Eu preguei isso semana retrasada. Quando a pessoa morre, ela entra na eternidade. Então, ela pula o tempo, ela sai do tempo e do espaço. Ela entra no futuro. Então, ela passa daqui e não vai esperar o tempo passar até chegar lá na frente. Vocês entenderam? Ela já entra na eternidade, está no meio, no centro da roda do tempo. Eu preguei isso semana passada. Até chegar a ressurreição dos mortos. Ela dorme, entre aspas, mas o que acontece no sono? O sono você não vê passar o sono. Você fecha os olhos, já passou 8 horas. Então, é assim. Quando a pessoa morre, ela acorda lá na frente, que nem anestesia. Outro dia eu tive que fazer uma anestesia, olha aqui, ó. A moça me machucou. Não sabia nem mexer com o dedo. Olha aqui, ó. Me machucou a moça. Eu tomei uma anestesia, eu tive que fazer um exame. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha que levantar cedo? Foi uma anestesia que eu tomei de 3 horas. Dormi, quando eu acordei, eu falei, já. Assim, ó, as 3 horas pareceram 3 segundos. Então, o sono espiritual também é assim. Você acorda lá na frente. Você não fica esperando, opa, está demorando, né? Você não fica. Mas se vocês assistirem às aulas do pastor Levilton aqui, vocês vão ter dúvida que você não veio. Não sei por que você não veio. Não sei por quê. Mas a senhora sabe que isso aí me esclareceu sozinho na minha mente. Mas você é de Deus. Eu acabei de falar para você que você tem uma bagagem espiritual. É isso que eu estou perguntando, mas só para confirmar. Amém. É isso aí. É um sono mesmo. A Bíblia fala que a morte é um sono. Jesus falou assim, Lázaro dorme e vou despertá-lo do sono. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, diz assim, não choreis pelos que dormem, porque os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, para Deus a morte é um sono, do que vai acordar. Por isso que Jesus sempre falava de dormir, né? Isso. Só se referir, por exemplo, agora está dormir, né? Mas é isso mesmo. É um sono. É isso mesmo. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Nenhuma dúvida mais? Bora tirar a dúvida agora. Fale agora ou cale-se para sempre. Fala. Agora deu nó. Batismo é vingagem, é renascimento, certo? E daí em algumas denominações, assim, batizou, pecou, caiu alguma coisa, vai e batiza de novo e aí vai uma sucessão de batismos. Não precisa. Por quê? A não ser que o primeiro batismo não foi um batismo real. Se houve um batismo que não mudou sua vida, então você precisa batizar de novo. Porque batismo muda a vida. Eu acabei de falar, uma nova consciência para com Deus. Está lá em Romanos capítulo 6, está lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 21. Li para vocês agora que batismo é nova consciência para com Deus. Ora, a nova consciência, se eu antes pecava, não vou mais pecar.
Entendeu? Quer dizer, muda a minha vida. Agora, a Bíblia fala que é impossível não pecar. A gente sempre tem um pecado. É um nervoso, é uma briga, é um problema. Existem esses pecados. A outra pessoa ora por você e é perdoado. No catolicismo, o que se faz? Vai para o padre e confessa. E a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Entendeu? E a Bíblia fala em Tiago, capítulo 5, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Então, a confissão do pecado, irmã, leva à cura e não ao batismo. O batismo, ele me põe numa nova condição para não pecar. Ele me dá força para não pecar. Mas se alguém pecar, temos um advogado que é Jesus. 1 João capítulo 2, verso 1. Um advogado que intercede por mim. Agora é preciso que eu peça a oração pelos irmãos. Se alguém vir pecar, seu irmão, um pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida aos que não pecaram para a morte. 1 João 5. Mostra, Marlene, que é quem mais trabalha aqui, ninguém mostra. O pastor falou, né, que o batismo católico, aquele que for batizado, crismado, é o batismo salvo, né? Veja bem, eu não posso julgar o contrário, né? Como é que eu vou pôr no céu, no inferno, todos esses padres abençoados? Mas mesmo eles vivendo em idolatria? Ah, não, é outra história. Agora, é o que eu falo, Marlene, hoje a Igreja Católica é outro assunto interessante. Hoje a Igreja Católica ela tem despontado como um vulcão que estava adormecido e está se avivando. A gente fala da idolatria, mas o próprio padre Marcelo, quando ele prega, ele fala assim: Cristo é joia, o resto é bijuteria. Então, a própria Igreja Católica carismática, ela tem que ter fugido da idolatria. Agora, os idólatras que ficam lá com São Judas Tadeu idolatrando os santos, tal, estão fora do esquema. Pô, vocês aí nem crentes são, nem são católicos de nome, são idólatras. Entendeu? Fica lá só no benzidismo, como é que é? Na crendice. Não são fiéis a Jesus. O cristianismo tem um nome: Jesus Cristo. Hoje esses grupos católicos já não existem idolatria. Idolatria, exatamente. Católico não idólatra é outra história. Agora, não somos ninguém para julgar as pessoas. Não podemos julgar ninguém. Fala, Vanélia. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que ela é católica, mas ela, de verdade, assim, tem uma fé maior do que tantos crentes que a gente vê por aí. Eu não tenho dúvida. Ela falou uma coisa que eu achei muito bonita uma vez. Eu perguntei pra ela, ela chama Daiane, eu falei, Dai, como é que você faz para poder orar? Né? Querendo sondar, querendo entender o universo dela, ela falou, sinceramente, na igreja, né, ensina que os ídolos, né, são pontes até Jesus. Então eu vou para Jesus direto. Eu gosto de orar para Jesus. Então você vê que ela é crente e não sabe. Uma princesa. Ela está no lugar errado. Ela está no lugar errado. Fala. Fala, Daniela, não reage. Primeiro a pessoa tem que mudar o pensamento para se batizar, ou ela pode se batizar para depois mudar o caso? Isso. Boa pergunta. Primeiro batiza para depois mudar. Por quê? Se eu for esperar ser santificado para me batizar, nunca vou me batizar. Porque ninguém consegue ser santificado do dia para a noite. Então o batismo, ele começa o processo de santificação. Zerou tudo, aí começa a mudar a sua vida. Mas se depois do batismo a pessoa continua, por exemplo, com quentes? Não, ele não deve, ele tem que... Olha, eu conheço pessoas que deixaram cigarro no dia do batismo. E conheço pessoas que batizaram e voltaram a cair no cigarro. Agora, é um vício. Tem gente que não é viciada no cigarro, mas fala mal dos outros. Não sei o que é pior. Fala mal do pastor, fala mal disso, rouba, tal. Tem outros vícios. Então a pessoa tem que ser santificada. A Bíblia fala que o batismo ele destrói o poder do pecado. Agora, se a minha inclinação continua sendo pecar, é bom nem batizar. Espera, muda o pensamento. Porque se eu vim para a igreja para continuar pecando, eu tenho que mudar o pensamento. Mas não é questão, mas é difícil você, por exemplo, falar para a pessoa, não batiza enquanto você não parar o cigarro. Olha, eu já tive casos assim. Por exemplo, tem igrejas pentecostais que são tão radicais que falam assim, quando você tiver televisão em casa, não pode batizar. Era assim antigamente na Assembleia de Deus antiga. Conclusão, eu era médico da Ford na década de 80, 90, e existia um rapaz lá que era crente fiel, mas ele tinha um filho que não era crente. O rapaz tinha televisão. E o pastor não deixava ele se batizar porque tinha televisão em casa. Eu falei, não, vai para a minha igreja que eu te batizo. Você é firme com Jesus. Você não está com a televisão no seu coração. A televisão está lá. Agora, porque tem televisão, não pode se batizar? Quer dizer, você entendeu? Está errado isso. Então, a pessoa tem um problema na vida. Então não vai se batizar. Não.
Batismo assim, nunca se nega batismo. E se a pessoa vai para as rodas no outro dia, você vai ficar culpado do sangue dela. Ninguém sabe o dia de amanhã. Eu e a Silvia presenciamos um afogamento. Um rapaz de 20 e poucos anos. Morto ali. Morreu ali. E aí? Que a vida é assim, ó. A vida é um sopro. Ninguém sabe o dia de amanhã, então nunca negue águas para ninguém. Ah, mas a pessoa ainda está em pecado. O problema dela é com Deus. A questão da mudança de vida vem com Deus, entendeu? Nunca negar batismo. A partir dos 11 e 12 anos, se a Carol chegar para mim e falar, pastor, eu quero ser batizada de coração, se diga de coração, ela me está aqui no culto, com consciência, ela vai ser batizada. Fala, irmão. Ele falou que levou a sua avó no chuveiro. Batizei minha avó no chuveiro. No caso, se nós não tivermos assim, uma eventual casualidade, chega assim, até no copo d'água poderia ser. Olha, não quero dizer, pode ser sim. Eu acho que sim. Entendeu? Eu acho que o ideal é um chuveirinho vai bem para todo mundo, né? Mesmo os moribundos no hospital tomam um banhinho. Então eu acho que um chuveirinho dá para batizar. Por que eu digo isso? Porque é preciso batismo consciente. E vale a intenção da pessoa naquele momento. Eu fiz isso com a minha avó e eu sei que ela foi salva. Entendeu? Pastor, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador antes do batismo é essencial também, né, pastor? O batismo só é fundamental se eu creio. Sim. E o crer é aceitar Jesus. Isso em agora, voz. Depois aceitar não tem nexo. Em voz. Sim, eu aceito Jesus e sou batizado. Sim. Isso mesmo. Você aceitou Jesus? Eu nunca falei pra ninguém, mas no meu coração. Então, agora falta só confessar. Amém? Estou brincando com você. Não, gente. Mas você é o exemplo típico de pessoa que está ali, chegando no Mar Vermelho. Fantástico. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Jesus. Mais alguma pergunta? Nossa, o pessoal está longe lá do Facebook hoje, hein? Estão assistindo, será? Ou estão assistindo televisão de lá? Vendo pornografia? Meu Deus do céu. Misericórdia. Tá bom, vamos encerrar. Só uma questão. Pode falar. Por exemplo, quando uma pessoa se batiza e ela não realmente se converteu, ela vai, Jesus imputa que a pessoa tem uma mudança aos poucos, como uma criança na fé, não é? Exatamente, olha aqui, olha, essa moça é muito. Essa moça, olha, esse casal, eles vão para o Japão no ano 2020 inaugurar a famosa ponte Brasil-Japão da Rede Alfa para pregar o Evangelho. Olha só, ela acabou de falar. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, o que é o batismo? Você nasce das águas como se fosse uma criancinha que estourou a bolsa e vai nascendo, vai crescendo. Então, você vai bebendo o leitinho, que é esse leite que vocês estão bebendo aqui, é a palavra, e vai mudando a sua vida. Agora, o que a criança faz? Cocô na calça. Não faz cocô na calça? Não, então, a pessoa recém-nascida vai ter problemas. Eu, quando me converti, eu falei, vou para o carnaval ou não vou? Eu tinha acabado de me converti em janeiro, fevereiro que chegou o carnaval. Falei, todo ano, desde a minha infância, eu vou para o carnaval. Eu falei, vou ou não vou, pastor? Eu falei, acho que não. Eu falei, tá bom, então eu não vou. Porque eu não sabia. Eu era uma menina novamente nascida, não sabia de tudo. Então, as coisas são assim, elas vão crescendo. Agora, se for, a pessoa não sabe, é normal. É o que eu falei. Criancinha, pequena, você troca a roupinha, ela vai para onde? Vai para o barro brincar. E você vai bater na criança? Não, porque a criança é criança. A criança na fé também é criança na fé. E a Bíblia fala, são meninos na fé. Amém? Oi? O batismo que é feito só no Pai e no Filho. Não, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai opera na alma. O Filho opera na mente. E o Espírito opera no corpo. É corpo, alma e Espírito. É o nome do Pai, Filho e Espírito. É a Trindade. 3 testificam no céu. O Pai, o Filho, que é a palavra, e o Espírito Santo. Pai, Filho, existe igreja que batiza só em nome de Jesus. Concordo com você. Que é, por exemplo, não vou falar o nome porque eles são amigos, eu tenho alguns amigos lá. Mas não vou falar. É a manifestação do Espírito Santo. Eles inibem a manifestação do Espírito Santo. Tem que ser o Pai, o Filho e o Espírito. Até no catolicismo é assim. É o nome do Pai, do Filho e do Espírito, pelo amor de Deus. Até os católicos batizam o nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos.
Vamos ficar de pé, Vamos vamos fazer iniciar. uma rapidinho, porque fala do tema. Eu quero saber o seguinte sobre o jejum de televisão, como que posso abrir. Jejum de televisão? Isso. Nossa, tem grande poder. Eu acho que é mais forte do que o jejum de comida. Como é que eu faço para abrir, no caso? Eu tenho que abrir mesmo, normal, falar com Deus, nossa, eu vou ficar para 2 dias. Você assiste televisão. Todos têm que falar, Jesus, eu não vou comer chocolate durante um ano. É o jejum de chocolate. Jesus, eu não vou comer carne 40 dias. Os católicos fazem muito jejum de carne na quaresma. São 40 dias sem carne. Depois no domingo também, ó, pega um churrasco. Entendeu? Então você vai falar, Jesus, eu vou ficar sem televisão 3 meses. Nossa, Jesus vai voltar. Agora, venceu o WhatsApp, meu Deus, aí arrebatamento na sala. Amém, queridos? Vamos orar então. Senhor Jesus, obrigado por essa noite de festa, de alegria. Obrigado por esse esclarecimento. Ficou claro, Senhor, que não podemos julgar o ladrão por não ter sido batizado. Não podemos, Senhor, dizer que vai para o céu quem não é batizado. Não dá para dizer mais isso. Então, Senhor, ajuda-nos a ensinar o povo. Ajuda-nos a levantar pessoas que realmente te obedeçam e não careçam de conhecimento e venham com isso colher o fruto amargo no futuro. Que possamos realmente, como nuvem de testemunhas, abençoar as pessoas. Queremos abençoar aqueles que não são batizados, aqui o Ricardo, a Carol e a Ana Paula, Senhor. Que eles sejam cobertos pela nuvem do Senhor, pela glória de Deus, pela proteção de Jesus. Que nem o espírito maligno, nenhuma má intenção de homens ou o espírito mau possa atingir essas pessoas, até que eles decidam voluntariamente descer as águas para começar uma nova vida contigo, que vai combinar com o arrebatamento, em nome do Senhor Jesus. Despede-nos agora na tua paz, concedendo-nos no fim de semana um feriado de vitória, de bênção, de proteção, de unção, porque somos teus, Jesus, e sabemos que o Senhor se agrada de nós. Então que a tua graça misericordiosa, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a santíssima consolação e poder do Espírito Santo seja com todos nós, com todos os irmãos, hoje e eternamente. Amém e amém. Vamos em paz, Senhor, abençoe. Que nos peça na paz.